Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Eu sou a Lília Oliveira, sou a produtora aqui do canal, estou acompanhada do José, que é um dos professores, e também do Elias. Muito obrigada e boa tarde, Elias. Boa tarde. O estudo de hoje é muito interessante, é a continuação, da semana passada, que fala sobre e tem a fé de Jesus, e é o último estudo do Apocalipse. Gente, vai deixar saudades essa série, né? A gente entrou de um jeito e está saindo de outro, porque a gente aprendeu muita coisa sobre o Apocalipse. Com certeza, eu acredito que quem está nos assistindo teve essa oportunidade também. E se você não teve, não se desespere, porque tem a playlist no canal com todos os estudos que foram feitos aqui. E antes de fazer esse estudo, eu gostaria de pedir para o Elias fazer uma oração para a gente. Por favor. Oremos. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, muito obrigado por tudo que Tu tens feito para conosco, por ter nos guardado, por ter nos protegido até esse momento. Amém. Pedindo agora, Pai, a Tua bênção. Hoje nós estamos finalizando aqui o curso do Apocalipse. Aqui nós aprendemos muitas coisas que Teu Santo Espírito nos ajudou. Amém. E pedimos, ó Pai, que aqueles que também estiveram no estudo, que possam ter aprendido muitas coisas, e aqueles que um dia vão ver essas lives, ó Pai, que Teu Santo Espírito toque o coração dessas pessoas, para que elas também possam compreender esta mensagem maravilhosa. Amém. Amém. Pedimos a Tua bênção. Teu Santo Espírito continue conosco, com aqueles que vão participar, ou estão participando. Amém. Que Tu possa estar abrindo nossas mentes e os nossos corações. Obrigado Amém. por tudo e pedimos por Jesus. Amém. Amém. O Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, ele dá as características, do povo remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E a semana passada, a gente refletiu, primeira parte, sobre a fé de Jesus. Algumas versões falam fé em Jesus. Então, a fé, a Bíblia fala da fé em mais de um sentido. Então, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você crê que através de Cristo você obtém a salvação, que Ele é o dom imerecido que Deus deu por iniciativa própria para nos conceder salvação, e também a fé como doutrina, como crença, como o conteúdo que vem através de Cristo, antes da encarnação, e depois, através dos apóstolos, profetas, através da pregação do Evangelho, que permanece no mundo até hoje. Então, Deus falou muitas vezes aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho, mostrando que o Filho de Deus é a revelação mais plena. Mas ele continua falando a cada alma que nasce até hoje. Então, a pessoa nasce, Deus procura alcançar aquela pessoa através da pregação do Evangelho. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve a história de Deus como Criador, que o pecado entrou no mundo, que Deus atuou para poder salvar os pecadores, mandou profetas, cuidou de um povo, fez isso através de milagres, de manifestações, como nenhum outro Deus jamais fez. Todos os outros deuses são fantasias da mente humana ou a criação de doutrinas errôneas do inimigo, mas o único Deus verdadeiro é esse das Escrituras. Tá? Então ele se revelou através dos seus profetas e em algum momento ele registrou isso aqui, o conhecimento que passava de pai para filho, que estava no conhecimento humano, Deus começou a registrar nas Escrituras. E aqui, em Judas capítulo 3, fala assim, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, e que as Escrituras são úteis para o ensino, lá em Timóteo, as Escrituras são úteis para o ensino, para a instrução, para a redação na justiça, que é a fonte da doutrina.
E a igreja está estabelecida sobre a doutrina de Deus. E a fé, ela faz com que você pegue esses conhecimentos e se aproprie da sua própria vida. Também, lá em 1 Timóteo 4:1, fala que nos últimos dias alguns apostatarão da fé e por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas dos demônios, mostrando que a vontade de Deus é que você se apoie na doutrina verdadeira, na revelação. Mas, ao mesmo tempo, Satanás teria uma contra-doutrina, que seria a falsa doutrina, doutrinas enganadoras e doutrinas de demônios. Então, ao mesmo tempo que a gente estuda a Bíblia para aprender e assimilar a sã doutrina, para ter a fé de Jesus, o inimigo, ele atua, né, com todos os seus recursos para poder colocar heresias, que são as falsas doutrinas. Então, a semana passada, a gente fez uma recapitulação de doutrinas e de ensinamentos das Escrituras, que são a base do alicerce da nossa fé. E essa semana a gente vai continuar nesse estudo para fechar o corpo doutrinário de forma muito resumida, né? Porque o estudo ele foi feito paulatinamente. Agora a gente está fazendo aquele fechamento, recapitulando as grandes doutrinas. Certo. Então, para começar, a primeira doutrina desse estudo de hoje diz o seguinte: o remanescente fiel deve proclamar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, de 6 a 12. Isso. Esse é o conceito da mensagem presente. Porque o povo de Deus, militante na história desse mundo aqui, viveu por várias fases. Enfrentou vários desafios. Então, Deus tem uma mensagem que é apropriada para aquele tempo. Por exemplo, na época do dilúvio, Deus falou para Moisés assim: prepare uma arca e avise as pessoas que esse mundo vai acabar em dilúvio. E Noé pregou e construiu a arca. Então, a atividade de Noé, ou a profissão dele, a atividade dele de construir aquele barco, estava diretamente relacionado a uma mensagem de juízo. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele falou assim: olha, liberta o meu povo. E falou para o povo: vocês vão sair. Quando João Batista veio, ele falou: olha, Jesus, o Messias vai vir, está em nosso meio, o reino de Deus está próximo. Então tem mensagens que são muito apropriadas à época que a gente está vivendo. Na época dos reis de Israel, Deus falava assim: olha, abandone a idolatria, abandone o pecado, e se vocês não pararem de praticar a injustiça, se vocês não guardarem o sábado, se vocês não abandonarem as imagens, se vocês não pararem de transgredir o sábado, se vocês não pararem de adorar imagens de escultura, se vocês não pararem de praticar a injustiça, eu vou mandar inimigo e vai vir aqui e vai vir as maldições que Moisés falou. Então tem mensagens que Deus adapta às necessidades da época e do momento. E agora, para o final do tempo, a mensagem geral é a mensagem da volta de Jesus Cristo e de se preparar. Preparar, que eu digo, preparar o caráter, abandonar os pecados, buscar a justiça de Deus, compreender as Escrituras, porque a batalha que a gente vai envolver agora no final, ela envolve todos os grandes enganos que o povo de Deus passou na história, vai tudo ao mesmo tempo agora. Tá? Então você precisa ser uma pessoa completa nas Escrituras, porque tudo vai estar aí envolvido nesse grande conflito. E especialmente, muito especialmente, ele manda 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, do versículo 6 até o versículo 12. Esse texto que fala assim: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? O remanescente de Deus, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que é a característica do remanescente, está no Apocalipse 14, versículo 12. Porém, se você ler do versículo 6 até o versículo 12, o versículo 12 é o último. O versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 13, né? Eles vão apresentar
3 mensagens angélicas que Deus fala aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, 3 mensagens especiais de Deus para o mundo do final dos tempos. A gente estudou com detalhes, tá? Essas 3 mensagens angélicas nesse curso para o Apocalipse. Então, resumidamente, primeira mensagem angélica: temer a Deus e dar glória a Ele. Ou seja, respeite a Deus e o obedeça. Dar glória a Deus é fazer com que tudo aquilo que Ele fez alcance o propósito para o qual Ele fez. Porque as coisas de Deus dando certo, o nome dele é exaltado. Você vê uma pessoa indo à igreja, criando a família equilibrado nas finanças ali, você vê aquela família bem educada, contribuindo para o bem da sociedade, fala, ó, Deus fez a família. Olha como uma família é uma coisa bonita. Olha como uma família contribui. Então, foi Deus quem criou foi Deus quem criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Quando você defende a masculinidade, a feminilidade, a formação da família, aquilo dá certo, contribui para estados, países fortes, e você vê que aquilo dando certo, aquilo ali é para a glória de Deus, porque Deus planejou aquilo, e quando dá certo... Então, quando uma pessoa faz um projeto, e aquele projeto dá certo, que aquele projeto abençoa, uma empresa, por exemplo, um negócio, ou fez um carro, o carro ficou bom, aquilo ali traz glória para o autor do projeto. Então, temer a Deus e dar-lhe glória é fazer as coisas para que os planos de Deus alcancem seus objetivos. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as forças nas águas. Adore o Criador. Então, respeite a Deus, faça com que as coisas que ele fez deem certo, colabore com o projeto de Deus. Adore o Criador, reconheça ele como Deus único, eterno. Né? Não, a gente tem início com os nossos pais, a gente nasceu, tem uma história. Deus, ele não tem origem. A origem de Deus são de eternidade a eternidade. Isso vai passando a eternidade, não tem origem. Então, temer a Deus e dar-lhe glória. Né? Adorar é aquele que fez o céu, o mar e a terra, e vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, Deus chegou no momento de julgar a humanidade. Então, tudo isso que eu estou comentando aqui está condensado nessas palavras da primeira mensagem angélica. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. A gente viu que o juízo é relacionado a decidir quem que vai morar com ele, e isso tem prazo. Isso está acontecendo de 1844 e vai terminar quando Jesus Cristo encerrar ali no santuário. Terminando essa obra, Jesus Cristo volta. Tá? A adoração a Deus inclui a obediência ao 4º mandamento, que é o mandamento que fala: lembre-te do sábado para o santificar. O versículo 12, que fala da característica do remanescente, reforça a necessidade da obediência e da fé em Jesus, porque quem tem fé em Jesus entra no descanso de Deus. O sábado é o descanso de Deus. Não faz sentido você falar assim: Jesus é o meu descanso, e você não parar o dia de sábado para descansar. Tem uma incoerência crônica embutida aí. Quem aceita Jesus Cristo como seu descanso também para descansar. A segunda mensagem angélica é: caiu a grande Babilônia. A gente não viu falar aqui de doutrinas várias, ensinamentos de demônios, doutrinas que são heresias. O ensinamento lá, o aviso lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, que o Espírito Santo avisa que nos últimos dias vão ter doutrinas enganadoras de demônios. Pois é, a segunda mensagem angélica fala: caiu a grande Babilônia. O sistema religioso mais proeminente do mundo, ele está contaminado com doutrinas que não são doutrinas cristãs, são doutrinas pagãs. Tá? E o mundo como um todo é totalmente anti-religião. Tá? Então, Deus fala assim: honra pai e mãe. O mundo não quer que você honre pai e mãe. Deus fala: não adulterará. O adultério é moeda corrente. Tá? Não farás para ti mais de escultura. O mundo quer que você seja idólatra, que você dê atenção a outros deuses. Então, esse sistema, que é o sistema humano,
das propostas humanas, de querer salvar o mundo pela humanidade, isso aí um sistema caiu a grande Babilônia, tá? Juntando com Apocalipse 14, 18, 4, fala, sai dela, povo meu. Então a segunda mensagem é, caiu esse sistema corrupto de uma solução sem Deus, sem as Escrituras, sem a fé de Jesus. Caiu. E tem a terceira mensagem angélica, que fala o seguinte, essa segunda mensagem angélica, porque assim, tem muitas propostas do mundo hoje que quer salvar o mundo sem Deus, quer salvar, né? Não, o mundo, nós estamos indo por um aquecimento global, um desequilíbrio global, e nós temos que salvar o mundo. Salvar sem Deus não existe. Não existe essa possibilidade. Tá? Não existe você querer salvação, você querer corrigir os problemas do mundo, se você não aceita Deus. Você é um louco, um mentiroso. Né? O seu pai é Satanás. Tá? Isso aí nós já estamos escaldados dessas propostas. Os loucos, que nem o Hitler, queria corrigir o mundo sem Deus. Se tornou um monstro. Satanás queria corrigir o mundo sem Deus. Se tornou um monstro dos monstros. Tá? Não queremos ninguém que queira salvar o mundo sem Deus. Terceira mensagem angélica diz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, que é aquele animal poderoso que estabeleceu sobre a terra, e vão fazer uma imagem aquilo, política e religião juntos, querendo doutrinar o mundo. Essa imagem vai ter um sinal. Se você receber essa imagem, se você receber esse sistema de poder e esse sinal, você também vai receber as pragas de Deus preparadas sem mistura. Então, para o final dos tempos, segundo o Apocalipse, tem essas 3 mensagens. A primeira mensagem angélica, que fala para temer a Deus, ela vai contra o evolucionismo, o darwinismo, tá? Vai contra o socialismo, que quer implantar uma sociedade sem Deus. Tá? É o domínio do proletariado, essa luta entre patrões e empregados, é o sistema revolucionário. Jesus Cristo veio para matar os revolucionários, do qual Satanás é o principal. Então, o evolucionismo, a primeira mensagem angélica chama você a adorar. Quem adora a Deus não aceita Darwin, não aceita evolução, não aceita Big Bang, não aceita nada disso. Ele aceita que a revelação fala, no princípio criou Deus dos céus e a terra. É isso que as escrituras falam. E também, a segunda mensagem angélica fala o quê? Caiu a Babilônia. Todo esse sistema sem Deus é fracassado e vai afundar. Por isso, por mais que a gente apoie os governos, tente ter uma qualidade de vida e buscar regras justas, Deus está falando, esse sistema humano vai cair. E eles vão tentar implantar a besta, a imagem da besta. E essa imagem da besta vai ter um sinal, que é o domingo. E o povo de Deus vai pregar sobre o sábado. E vai haver um conflito. E eles vão atacar o povo de Deus fazendo que não possa comprar nem vender e perseguindo o povo de Deus. Mas no final desse processo, Jesus Cristo vem. Aí é o sexto para o sétimo selo, né? O sexto selo, vai cair tudo, vai ser destruído tudo. Né? A sétima trombeta que a gente estudou, que o reino do mundo se tornou do Senhor, do nosso Senhor, do seu Cristo. Aí Jesus Cristo vai interferir na história. Tá? Então aqui, você que faz parte do remanescente fiel para os últimos dias, tem que pregar essa mensagem, tem que patrocinar essa mensagem, tem que ser um agente ativo para levar essa mensagem ao mundo. Para quê? Para esclarecer ou condenar. Porque a mensagem de Deus é assim, a quem ela não converte, ela revolta. Porque a pessoa começa a enxergar a Deus como um inimigo, que está atrapalhando dela cumprir seus próprios planos. Então, ou o evangelho salva, ou ele condena. Porque se você não é favorável, você é contra o evangelho. E quando você é neutro, você não, eu sou neutro, não consigo lá, você já está perdido. Porque o povo de Deus é militante. Muito obrigada. E a próxima doutrina, Elias, como administradores de uma vida que pertence a Deus, os cristãos, eles cuidam da saúde. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. É muito importante para nós, né, que nós temos que cuidar realmente de nosso corpo, porque aqui vem falando que a Bíblia ensina que somos de Deus
por direito de criação e por direito de redenção. Pois quando estávamos perdidos no pecado, ele nos comprou pelo sangue de Jesus, né, adotando-nos como seus filhos. Então nós vemos que nós não nos pertencemos a nós mesmos. Aí você, eu faço o que eu quero com o meu corpo, porque é meu e pronto, acabou. Mentira, porque nós pertencemos ao nosso Deus. E fala muito claro que se nós pertencemos a Deus, o nosso corpo é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. Como que um Deus ele vai habitar numa pessoa que vive cheio de coisas errôneas? Nós nos privamos de bebedeiras, nós nos privamos de bebidas alcoólicas, nós nos privamos de todas essas coisas que fazem mal ao nosso corpo. Porque Deus ele requer de nós que nós privamos desses malefícios, porque ele é prejudicial à nossa saúde. Então Deus ele prevê o melhor para nós. Assim como ele criou ali no Jardim do Éden e disse para Adão e Eva, assim, ó, de tudo que estão vendo aí, vocês podem comer. E deu um aviso ali que só uma que não poderia, né, que foi ali onde que entrou a desobediência e veio o pecado. Mas de todas as outras frutas, os vegetais, eles comeriam daquilo ali para que se sustentasse, né, e tivesse uma boa saúde. E esse estudo ele é muito importante, né? Ele fala para nós. E Lília, eu pediria que você lesse para nós, 1 Coríntios 6,19. Sim. A Bíblia vai falar claramente para nós aqui sobre justamente isso aqui. Nós estamos falando não por nós, mas é Deus requerendo de nós, e toda a palavra, né, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Sim. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, como eu falei no início, né, nós não nos pertencemos a nós mesmos. Aí a Bíblia falou muito bem claro: acaso não sabeis que o vosso corpo não é santuário do Espírito Santo? Quer dizer, morada de Deus, né? E vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quer dizer, nós não somos de nós mesmos. Então, nós pertencemos a Deus. Eu falo assim 2 vezes, porque quando Deus criou Adão e Eva ali perfeitamente, e Adão e Eva entregou ali o mundo a Satanás. Mas aí Jesus Cristo veio, morreu por nós para nos resgatar e nos comprou. Então, nós pertencemos a Deus 2 vezes. Na primeira criação que foi feita, e agora na segunda, porque ele deu seu filho para que morresse na cruz para nos resgatar, para nos salvar. Aí vai depender de mim e de você. Então a Bíblia é muito clara quando nós estudamos. Nós temos que colocar a nossa vida na mão do Senhor, deixar que ele rege a nossa vida. E a Bíblia, ela é um passaporte, ela é um livro que é como se fosse assim, um livro de... Como é que fala? Você pesquisa ali, tudo tem ali, né? Deus mostrando para você tudo o que tem ali dentro que você tem que fazer, né? Então Deus ele deixou claramente as Escrituras justamente para isso, para nós. É um manual. É isso, manual, exatamente. E aí, Deus deixou esse manual para nós, para a nossa vida, porque ali nós vemos, né? Nós não vemos Deus, nós não vemos Jesus. Ele foi crucificado, ele veio e foi crucificado, mas a Bíblia mostra ali toda a verdade, tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo. Ali esse manual ele é sagrado. Ele, se você estuda ele ao pé da letra, você vai ver tudo aquilo que Deus requer que nós façamos. Ali você vai receber bênçãos, né? Se você não fizer, você tem as maldições, né? Porque nós vemos que tudo, como aconteceu, Satanás, ele pecou no céu, ele foi expulso do céu. Então, hoje nós estamos aqui na Terra, nos preparando para ganhar esse céu, da onde Satanás ele foi, para onde que ele nunca mais vai voltar. Ele vai ser exterminado. Está só aguardando agora a volta de Jesus para acontecer isso. Então, meus queridos, para que nós não sejamos exterminados junto com Satanás, que nós possamos estar colocando as nossas vidas na mão do Criador
nos preparando, né, naquilo que Deus pede que cada um de nós façamos. Que nós possamos realmente seguir essas doutrinas, porque essas doutrinas, elas são doutrinas de Deus, não nossas, né? Isso mesmo. Obrigada, Elias. E José, continuando aqui, a próxima doutrina seria que Deus concedeu o dom de profecia ao remanescente fiel. Isso, Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Interessante que esse texto aqui, do capítulo 12, 17, ele é bem semelhante ao versículo do capítulo 14, versículo 12. Porque, olha só, ele fala assim, ó, os restantes da sua descendência. Aqui é o remanescente. Lá fala assim, os que têm a paciência, né, perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. Então, a característica do guardar os mandamentos de Deus, tá, ele é diretamente relacionado ao remanescente, tanto aqui no versículo 17, quanto do capítulo 12, quanto no versículo 12 do capítulo 14. E aqui fala assim, os que guardam os mandamentos de Deus, e lá fala assim, tem a fé de Jesus. Aqui diz, tem o testemunho de Jesus. O remanescente fiel, ele guarda os mandamentos, e tem o testemunho de Jesus. Quando você inicia estudando Apocalipse, o primeiro estudo, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, todas as escrituras, elas têm essa natureza de testemunho de Jesus. Como eu citei, Deus falou aos pais pelos profetas. Então, é um testemunho de Deus. No princípio criou Deus. Quem criou os céus e a terra? Isso aqui veio obra do acaso? A gente aceita o quê? A gente aceita o testemunho de Jesus. Porque antes que houvesse Adão e Eva, antes que houvesse qualquer ser humano nesse mundo, quem estava lá na criação? Deus chegou e falou assim, a terra está sem forma e vazia, haja luz. E Deus fez separação entre as águas e águas. E Deus fez que aparecesse o sol, a luz e as estrelas. E Deus criou a relva. E Deus criou os peixes do mar, as aves do céu e os animais. E Deus pôs a mão no barro, fez um boneco de barro e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, o testemunho da origem da vida e como esse mundo foi criado, você obtém através de Deus. É como a história do seu nascimento. É o seu pai e sua mãe que te contam as histórias. Porque você não estava vivo. A partir dos 4, 5, 6 anos de idade, você começa a guardar memória. Então, você começa a compartilhar os seus testemunhos das suas experiências. Mas o testemunho da criação, só Deus que sabe. E Ele compartilha com a gente. A gente sabe isso através da revelação. O testemunho de Jesus. Uma vez eu estava no serviço falando, né, do sofrimento de Jesus Cristo, e a pessoa cética argumentou comigo. Muitas pessoas já passaram por tortura. Muitas pessoas já sofreram violência, ambiente de guerra. Roma não torturou só Jesus Cristo. Roma torturou um monte de gente. Então, o sofrimento de Cristo não foi um sofrimento além do que uma outra dessas pessoas morreram ou morre hoje em situação de tortura. Aí eu falei, só que tem uma coisa que você não enxerga. Todas as pessoas, elas sofrem o seu próprio sofrimento orgânico. Mas sobre Jesus Cristo foi colocado os pecados da humanidade inteira, tanto do passado quanto do futuro. E ele morreu carregando esses pecados. E isso você não consegue enxergar, isso você não consegue sentir, porque isso é uma conta muito grande. Isso você tem que aceitar pela fé, como você aceita que Deus criou. Que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou o pecado da humanidade. Isso não tem como avaliar, porque é uma coisa muito grande, isso o olho não vê. Então, quando Deus faz os milagres dele, quando Deus faz
as suas revelações, tem coisas que você enxerga, tem coisas que não dá para enxergar, você só aceita. Porque vai além da sua contabilidade, vai além do que você não consegue assimilar aquilo. Então, o dom de profecia, né? Deus fala o quê? O testemunho de Jesus, é a característica do remanescente. Vamos ler Apocalipse 19:10 para completar aqui a chave hermenêutica aqui. Presta atenção, hein? Apocalipse 19:10. Isso. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, esse testemunho de Jesus, que é a origem da revelação, que é a origem do conhecimento, de todas as coisas boas, né? Todos os ensinamentos, toda a doutrina, toda a administração, todo o conselho, todo o dom, né? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, as escrituras têm natureza profética. O mistério que estava oculto por Deus desde a eternidade, e ele manifestou nos nossos dias através do Evangelho, que Deus ama e que ele estava a ponto de dar o seu único filho e que se sacrificou para salvar a gente, com todos esses conjuntos de ensinamentos que são verdades puras, honestas e verdadeiras. Os ensinamentos de Deus é a pura realidade. Quando ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim, é porque não tem outro mesmo, não. Não farás imagem de escultura, porque converter Deus em imagem é uma tragédia. Deus não é um ídolo assim, ó, tático. Nem de ouro, nem de prata, nem de ferro, nem de madeira, nem de barro. Tem gente que faz Deus do mesmo material que faz filtro. E a cabeça dele fica do tamanho do Deus dele, entendeu? Achando que o Deus dele é um barro daquele. E ele coloca um monte de fantasia na cabeça dele. Então não tem aquilo. Então, o espírito de profecia, gente, é a característica do povo remanescente. Quando você lê lá em Coríntios, Deus falando sobre os dons, que Deus supriu a sua igreja com muitos dons. Tá? Uns são mestres, outros são apóstolos, outros têm dons de curar, outros têm dons de falar línguas, outros têm dom de profecia. Deus supriu a igreja com o dom de profecia. Coríntios 12, 1 Coríntios. Ele lembrou aqui, 1 Coríntios 12. E Paulo fala assim, comparando, por exemplo, o dom de línguas com o dom de profecia. Olha, o dom de línguas é um dom para os incrédulos, para que eles vejam que o evangelho está sendo pregado. Agora, o dom de profecia, ele admoesta, ele ensina, ele corrige. Tá? O que adianta eu falar para 10 mil palavras em outras línguas se eu não falar coisas compreensíveis? O dom que eu quero que vocês tenham, o dom, sim, todos os dons são úteis e aplicáveis. Mas ele falou que o dom de profecia, não é isso? E Joel não fala lá? Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, até sobre os servos derramarei sobre o meu espírito, indicando o quê? Que nos últimos dias vai ter um derramamento do Espírito Santo, de forma intensa, muito voltado, tá? Para a compreensão das Escrituras, para a pregação das Escrituras, e mais outro conteúdo que a gente ainda vai saber, que a gente vai experimentar agora no final dos tempos, né, que é realmente dons de profecia no sentido mais, assim, mais amplo, é a revelação de Deus, e isso vai ser usado contra as forças das trevas e para o enriquecimento, o fortalecimento e a salvação do povo de Deus. Tá? Então, o dom de profecia, o espírito de profecia, é o testemunho de Jesus, é uma característica do povo remanescente. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem a pessoa de Ellen G. White, que foi uma pessoa que Deus capacitou para comentar as Escrituras, trazer esclarecimento, para aumentar a nossa fé, né, de uma forma assim muito diferenciada.
Tá? A Igreja Adventista recebeu um conteúdo através da missão e obra de Ellen G. White, um conteúdo muito diferenciado de doutrina, de ensino, de esclarecimento, de regra de saúde, de regra de educação, de regra para administrar o patrimônio de Deus e se preparar para a última mensagem a dar ao mundo agora e enfrentar os poderes das trevas. Mandou um profeta de peso agora no final dos tempos, totalmente qualificado. Não é que esses profetas dessas igrejas por aí que fica, entendeu? Falando besteira todo tempo na igreja, não. Pensando em profeta de conteúdo teológico, de ensino das escrituras, de discernimento do que está mais profundo. Tem teólogo aí que estuda 20 anos e não consegue alcançar uma compreensão profunda e espiritual de Ellen G. White. Né? Escreveu muitos livros e abençoou muito a minha vida. Eu li muito e minha compreensão das escrituras só cresceu. Então, Deus seja louvado. Amém. E tem até em 2 Crônicas 20:20, a história, né, de Josafá. Tem um texto que diz lá no meio do versículo, né? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se você quiser ter uma vida feliz e próspera, creia nos profetas de Deus. Ele sabe o que está falando, né? Muito bom. Elias, a próxima doutrina é que, sendo que o cristão foi chamado por Deus para viver uma vida de santidade, de acordo com Efésios 1:4, deve apartar-se dos costumes e práticas que não se harmonizam com a sua elevada vocação celestial. Fala pra gente, por favor, um pouquinho sobre isso. Agora, né, imagine nós, né, irmos para a igreja com as mesmas práticas que nós tínhamos antes de ir para a igreja. Não contradiz com aquilo que Deus requer de nós. Então, no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele vai nos purificar de todas essas coisas. Nós já não vamos ter mais prazer mais de fazer essas coisas que fazíamos antes de conhecer. Que antes fazíamos porque estávamos no tempo de ignorância, nós não sabíamos. Mas no momento que você começa a conhecer as doutrinas de Deus, que Ele deixou para nós, as doutrinas da igreja, a nossa vida tem que mudar também. Nós temos que andar nos princípios das doutrinas. Porque se você quer dar um testemunho de que você faz, você tem que testemunhar do seu Deus verdadeiro, daquilo que você faz para Ele. Então, nós nos abstemos de várias coisas, né? Nós não vamos em lugares, né, assim, aí fala de discoteca, de boates. Nós não usamos, né, adornos, né, nosso corpo, são brincos, cordões, nós não usamos nada disso, né? E então Deus, ele requer de nós essa santidade. E nós temos um versículo na Bíblia que fala muito claro, né? Eu gostaria que a Lília lesse para nós Efésios 1, verso 4, né? Como você citou ali, e ele vem falando justamente para nós o que Deus requer de nós como viver como cristão diante de Deus. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Então nós vemos aqui, né? Você vê que como ele escolheu o quê? Antes da fundação do mundo. Então nós somos escolhas de Cristo antes da fundação do mundo. E ele nos escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Então nós devemos nos santificar diante dele. Aí nós falamos assim, nós somos pecadores? Sim, somos pecadores. Mas nós tentamos fazer por onde ser agraciado por Deus naquilo que Ele requer que nós façamos para Ele. O inimigo, ele todo momento, a toda hora, ele vem atormentando as nossas mentes,
com milhões e milhões de bombas em cima de nós para nos tentar cair e falar mal de Deus. Mas nós sabemos tudo, porque a Bíblia ela nos fala claramente o que aconteceu no céu. Satanás ele foi expulso de lá, foi jogado para a terra. E hoje ele atormenta os filhos de Deus. Mas isso está por pouco tempo ainda. Não vai demorar muito mais, porque Jesus já está às portas. Então nós temos que nos preparar. Nós temos que ser diferente. Porque o povo de Deus é diferente do povo do mundo. Não quer dizer que eu não sou do mundo, nós somos do mundo, porque vivemos aqui neste mundo. Nós não estamos fora dele. Mas nós temos que viver como se estivéssemos junto com Deus nas terras, na cidade prometida. Porque nós temos que fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Para podermos, um dia, quando Jesus voltar, estarmos preparados para ganhar esse céu que ele foi preparar para nós. Então, nós como cristãos, que fomos chamados por Deus, nós devemos viver uma vida diferente. Nós temos que mostrar para o povo que nós somos diferentes. Porque Deus ele quer um povo santo e justo. E para começarmos, tem que ser aqui. Não adianta você fazer de tudo que é coisa errada e depois falar que vai para o céu. Mas no momento que você pedir perdão a Deus, se no momento, é igual ali aquele ladrão, ele teve a sua chance no último minuto. Um teve a chance e o outro ele teve também, mas o outro não aproveitou a chance que teve. Ele, naquele momento, ele pediu, né? Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no reino do céu. Eu sou pecador, mas perdoa meus pecados, me lembre-te de mim. Então você vê que aquele ladrão ali, ele estava com a sua salvação garantida. Porque ele pediu que Jesus lembrasse dele. E Jesus jamais vai esquecer dele. E o outro já foi arrogante. Se realmente você é Jesus Cristo, você é o tal que pode fazer milagre. Então, quer dizer, salva a ti e a nós também. Desce da cruz, você não faz milagre, você não faz tudo. Quer dizer, muitas vezes nós somos arrogantes. Nós temos que ser simples e humildes de coração. Porque não adianta, porque a arrogância vai nos levar o quê? A perder a salvação. Então, todos esses princípios, Deus requer de nós. A Bíblia, ela é muito clara. Nós temos aqui vários versículos que falam. Mas se nós falarmos todos eles aqui agora, nós não terminaríamos hoje esse estudo, né? E então esse estudo ele é muito aprofundado. Essas doutrinas vocês acham dentro da Bíblia. No momento que você começa a estudar a Bíblia ali, você já vê ali o primeiro Efésios 1:4, dali você vai vendo outros versículos que mostram como um cristão deve se portar-se diante de Deus. Muito bom. Muito obrigada, Elias. E a próxima doutrina, José, fala que Deus estabeleceu a sua igreja na terra, da qual ficou um remanescente fiel. Isso. A questão do remanescente, a gente já estudou, tá? A gente acabei de comentar aqui, Apocalipse 12:17, Apocalipse 14:12 e tal, isso aí foi comentado. Queria que a Lília lesse Atos capítulo 4, versículo 11, e eu vou ler aqui 1 Coríntios 10, versículo 4. Atos 4:11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Isso. Jesus Cristo foi rejeitado pelos construtores, mas ele se tornou a pedra angular. Vocês sabiam que a maior igreja cristã do mundo, ela rejeita Jesus Cristo? Ela rejeita a pedra angular? Se você perguntar assim, escuta, sobre quem está construída a igreja? Ela vai falar assim, sobre Pedro. Pedro é a pedra que a igreja está construída. E de Pedro
tem os outros Pedros que substituíram ele, que são os papas. Então a igreja está substituída pelos papas, os líderes visíveis da igreja. Só que aí fala o quê? Vou pedir para ele ler de novo. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O povo de Israel tinha seus papas, que rejeitaram Jesus Cristo, porque eles achavam melhores do que Jesus Cristo. Entre eles, Anás e Caifás. Mas Deus é a rocha, cujos fundamentos são eternos. Jesus Cristo é o verdadeiro fundamento. Quando ele fala assim, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, a falsa doutrina e interpretação profética diz assim, quando ele fala assim, tu és Pedro, e sob esta pedra, daí ele fala assim, você é Pedro, e sobre você eu vou construir a minha igreja. Isso aí não é doutrina cristã. Isso não está nas Escrituras. Você pode ler do Gênesis ao Apocalipse lá, várias passagens que identificam Deus como uma rocha, como uma pedra, sobre qual está construída toda a verdadeira construção. Jesus Cristo falou, né? Os que constroem, seja como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, assim todo aquele que constrói a vida sobre meus princípios. Jesus é a pedra. Tá? Então, quando ele fala assim, tu és Pedro e sob esta pedra, as palavras no original não são as mesmas. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria minha igreja. A igreja está sendo edificada sobre ele. E Pedro era um tijolinho, como todos nós somos, que vai ser construído sobre Cristo. Inclusive, a construção, a construção sobre Cristo, ela inicia antes da encarnação. O povo de Deus é desde Adão e Eva. Tá? Então, eu tenho estudo à parte, eu já estudei sobre isso aí, já defendi isso aí. Se você pegar mesmo as Escrituras, quem que é a pedra? Deus é a pedra. Jesus Cristo é a pedra. Tá? Então, quando fala assim, não, a igreja está sendo construída sobre Pedro, isso é uma desculpa que eles têm para não largar o poder e fazer você ficar, sim, você tem a chave do céu, né? Dar-te-ei as chaves do céu, quem eu abrir, entra, quem eu fechar, fecha. Isso aí não é chave assim que eu digo quem vai para o céu e quem desce, não. Isso aí é o evangelho, que você prega, a pessoa recebe a Cristo e é salvo, a pessoa rejeita e é condenada. Eu estou mostrando para vocês um exemplo de doutrina que se explica por aí para manter as pessoas presas no primado de Pedro, quando na realidade todos nós somos discípulos de Cristo, tá? Sacerdócio universal. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? E aqui, 1 Coríntios 10:4, diz assim, e aqui eu vou ler o 3 também. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria dele, por razão porque ficaram prostrados no deserto. O povo de Israel, eles bebiam de uma fonte espiritual. E eles comiam um manjar espiritual. E essa fonte da qual eles comiam e bebiam era uma pedra. E essa pedra era Cristo. Lembra quando bateu lá assim, ó, bateu na pedra e jorrou água? Quem fez aquela água jorrar? Cristo. O Evangelho revela Cristo, é Ele quem está por trás de tudo. Ele é o Deus encarnado. O Pai apoia Cristo, o Espírito Santo apoia Cristo, Cristo deixa o Espírito Santo. Então, gente, Deus estabeleceu essa igreja sob Cristo e
todos que constroem sobre ele, se for justo, vai permanecer. Tá? Tem muitos textos aqui, muitos textos que falam sobre isso. Esse estudo nós estamos pulando, resumindo, porque é um resumo de todos esses temas, tem muitas passagens. Mas eu acho que eu deixei claro, né? Jesus Cristo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o remanescente segue a Cristo, e seguir a Cristo significa obediência aos mandamentos, aceitar os profetas, né? E hoje Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote no santuário do céu, ministra, né, em favor do ser humano, no santuário que Deus construiu, cujo aquele templo, imóveis aqui, que teve na época de Israel, era figura e sombra das coisas que estão no céu. Então, Deus estabeleceu sua igreja, e essa igreja está estabelecida sobre Cristo, e o remanescente segue a Cristo. E fala remanescente, porque da mesma forma que o povo de Israel era um povo enorme e só salvou, Deus não se agradou da maioria deles, hoje a igreja cristã é enorme, mas Deus não se agrada da maioria. Sabe o que acontece? Presta muita atenção aqui. Se você for colocado para viver com Jesus Cristo, você vivendo e Jesus Cristo vivendo junto com você, isso aí estou falando que serve para mim, para qualquer um. Vai aparecer uma discrepância entre o seu comportamento e o comportamento de Cristo. Entre o seu vocabulário e os seus assuntos e o vocabulário de Cristo. Entre a obra e o amor e o carinho de Cristo e a sua rudeza, a sua dureza, a sua preferência pelos seus pecados. Porque Jesus Cristo, ele é apegado ao que existe de melhor. E você é apegado às suas vontades. Então você tem vontade de fazer a coisa errada, você faz, porque você é condescendente com suas próprias vontades, e Jesus Cristo não. Então, existem elementos em você que não estão em Cristo e que Cristo nunca vai ter, porque ele é justo, ele não é pecador. Então, é necessário que você se submeta, que você se converta, que você se humilhe, para poder você conviver com Jesus Cristo do seu lado, porque senão você não vai conseguir viver. Porque o padrão dele ofende você, ele é uma pessoa muito certinha para você. Então você tem que humildemente se colocar debaixo da mão de Deus para sofrer uma ação que a sua natureza não quer. Então, isso é a essência da natureza. É necessário um novo nascimento, um processo pela qual Deus começa a habitar em você e Deus santifica você para você ficar mais próximo de Jesus Cristo. E não é todas as pessoas que estão dispostas a participar desse processo, porque ele é doloroso. Porque existe a negação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Judas, ele tinha uma ideia do reino de Deus diferente, que ele queria que Jesus Cristo tomasse. Ele viu os milagres, ele foi testemunho de tudo aquilo, ele falou, não, esse homem tem que tomar as rédeas e colocar o governo para a gente se reorganizar e contra os romanos e se tornar a maior potência da terra. Ele produz milagres, ele cura os enfermos. Os caras tomam uma flechada aqui, a lança atravessou o peito do cara, Jesus Cristo ressuscita, volta, pá, o cara cura. O exército está com fome, ele alimenta, porque ele multiplica alimento. E assim ele realmente é. Só que ele não toma atitude que é para ser tomada. Então eu vou criar uma situação que ele vai ter que manifestar o poder dele, outro não vai ser entregue. E ele criou a situação querendo dirigir, manipular a história de Deus, e aí deu errado, que não foi a coisa da cabeça dele. Ele cumpriu uma profecia, mas porque Jesus Cristo teria que morrer mesmo. Ele não se submeteu. Tá? Então eu queria fazer um apelo a você que está assistindo essa live ou vai assistir no futuro. Se a igreja que você frequenta não leva conteúdos das Escrituras e de Deus que confronta a sua própria natureza carnal, que você se sente bem, alegre e realizado lá, que ela não questiona os seus pensamentos, a sua origem, a sua maldade, não assim do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista dos ensinos das Escrituras, que fala assim, olha, meu amigo, não adulterarás, você tem que abaixar, você tem que se afastar.
das paixões sexuais que lutam contra a alma. Está falando dos meus desejos sexuais, que eu não abro mão de qualquer forma. Está falando, está me trazendo que a igreja que eu estou falando está errada. Se a igreja onde você frequenta, ela não traz conteúdo de Deus, que questiona os seus caprichos pessoais, os seus gostos, que são todos destrutivos, que você pratica e daqui a pouco você está doente no hospital, que você não está se preparando para o céu. Se a igreja que você está frequentando não traz para você esse tipo de conteúdo, você não está na igreja verdadeira, a igreja do remanescente. Porque a igreja onde Deus traz tem disciplina o tempo todo. Você está errado, filho, se corrige. Olha aqui, conteúdo disso, conteúdo daquilo, e você vai se sentindo culpado, mas você busca perdão, você busca reconciliação, você muda o seu comportamento, você muda a sua forma de pensar. A igreja de Satanás, a igreja falsa, está assim de gente lá dentro, que não quer mudar comportamento, que não quer mudar a natureza. O inferno vai estar repleto de gente, entendeu? Que não quer mudar. Muito bom. E para as próximas perguntas, eu vou até pedir que a gente seja um pouco mais breve, porque a gente vai ter uma programação especial aqui na nossa igreja. Então, Elias, a próxima doutrina, o que é nascido de novo se une com Cristo e com a sua igreja por meio do verdadeiro batismo. Fala para a gente um pouquinho, por favor. Nós vemos aqui que Jesus deixou claramente para nós um exemplo, né? Que o batismo, Jesus ele se batizou quando ele tinha ali 33 anos, deixando ali nos o exemplo, que ele sabia o que estava fazendo. E o batismo nós sabemos que é remissão dos pecados. Você morre e nasce de novo. Né? Assim, contando rapidinho, eu era de outra denominação, eu não aceitava isso. Porque eles falavam que já tinha sido batizado, se eu me batizasse de novo, eu iria para o inferno. Então eles falavam dessa maneira. E eu fui pedindo a Deus que ele me mostrasse realmente se era isso que eu tinha que fazer. Assim, meu Deus, me mostre realmente na tua palavra que eu tenho que fazer isso. São essas as doutrinas. Né? Como nós vimos ali uma pergunta anterior, quando eu estava falando sobre a modéstia cristã, nós temos que ser diferentes. Porque Jesus deixou aqui para nós esse ensinamento. Lília, lê para nós Atos 22:16. Sim. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então aqui nós vemos aqui, né, muito claro. E agora, por que te demoras? Levante e receba o batismo. Você que ouviu essa live ou vai ouvir, tome a sua decisão. Não deixe para amanhã. Porque aqui estão as verdadeiras doutrinas. A Bíblia. Jesus Cristo. Aqui nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui nós falamos da divindade. Aqui nós não buscamos terceiros, mas só a divindade de Deus. Então, por que não ir direto à fonte? Jesus nos deixou o exemplo. Assim, ele falou assim, eu deixo-vos o exemplo. Jesus precisava ser batizado? Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Ele veio para morrer por nós, para nos resgatar dos nossos pecados. Mas deixou o exemplo, para que nós também quiséssemos pertencer a essa denominação do verdadeiro, o verdadeiro objetivo de Cristo. Nós deveríamos seguir os seus passos. E justamente aqui, através do batismo, nós, como adventista, nós não batizamos criança, mas nós levamos as nossas crianças e apresentamos elas diante a Deus. Como Jesus ele foi apresentado lá no início, né, ali tinha ali aqueles profetas ali que estavam aguardando ali, né, o nascimento de Jesus. Quando Jesus foi ali apresentado, e ele falou assim, agora eu posso morrer em paz, porque hoje eu vejo o meu Salvador. Você vê que ali, quando ele foi levado ali, eles reconheceram que Jesus Cristo era o Salvador, como criancinha, sendo apresentado também diante de Deus. Então nós temos que aceitar Jesus Cristo
como nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigada, Amém. Elias. E José, como mordomo fiel, o cristão devolve a Deus o seu dízimo e a sua oferta. Puder ler Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Gente, os dízimos e as ofertas, eles financiam a obra de Deus, tá? É com dízimos e ofertas que você constrói igrejas, que você paga as contas, que você contrata os pastores, que você compra um material para distribuir para um vizinho, sabe? Você entrega uma revista, você entrega um livro, você compra uma Bíblia, você faz um trabalho evangelístico, vamos supor, você paga um obreiro. Você imagina, gente, se a gente vai fazer uma festa, só que aí muitas pessoas não faz sentido todo mundo largar serviço para organizar a festa. Então tem uma pessoa que você manda os seus recursos para ela comprar as coisas e ela organizar. Nos prédios tem síndicos, nos clubes tem líderes. Então as pessoas contribuem com dinheiro, tá? Para que aquela coisa aconteça. Não tem como você falar assim, a igreja vai viver sem recursos. Os recursos fazem parte da vida de você. Porque vamos supor, segunda-feira eu estou aonde? Terça-feira eu estou trabalhando. Aí eu pego meu dízimo e envio, tem um obreiro que está ali recebendo salário que ele dá uma dedicação exclusiva. Se a pessoa precisar de uma oração, precisar de uma visita, o pastor vai lá. O pastor, ele recebe para trabalhar para isso. Entendeu? Então, assim, é uma forma de organizar da natural da vida. E Deus, ele separou. Ele já demonstrou isso aí, que se você leva seus dízimos e ofertas, a igreja tem recurso e pode manter a pregação do evangelho, está participando da manutenção da obra de Cristo na terra. Tá? Tem gente que manda dinheiro para clube, tem gente que paga o condomínio para ter água, luz e tal. Quando você manda seu dinheiro lá, o seu dinheiro está sendo usado para a propagação do evangelho. Mas, eu vou dar uma dica para você. Não deixe só o evangelho a cargo de igreja, não. Começa a pregar você também, entendeu? E faça como o apóstolo Paulo. Eu poderia me fazer valer do direito do evangelho de receber meus dízimos e minhas ofertas, mas eu faço gratuitamente para poder exaltar e para trazer glória ao meu trabalho pessoal, entendeu? Ou seja, eu, Elias e a Lília estamos pregando o evangelho aqui sem precisar de dízimo. Você está entendendo? Mas a gente também devolve o nosso dízimo, nossas ofertas na igreja para que a obra continue. Entendeu? E para que tenha pessoas que estudam, que estejam ali full time para isso. E só pontuando aqui, o dízimo, ele é do Senhor e é 10% da sua renda. Já as ofertas, elas são voluntárias, né? E também formam parte do plano de Deus para o sustento da sua obra em todo o mundo. Mas você que estipula o valor que você vai dar de ofertas. E Elias, a outra doutrina é: o cristão tem o privilégio de desfrutar de diversas cerimônias e ordens estabelecidas por Deus para a sua igreja. Quais seriam essas cerimônias? Você vê que nós somos privilegiados, né? Nas cerimônias aqui. A primeira vem falando aqui da Santa Ceia, ou comunhão. Para se participar de uma Santa Ceia, você não pode participar de uma Santa Ceia de qualquer maneira. Primeiro você tem que haver uma preparação na sua vida. Você tem que ver como você está diante de Deus e também diante do seu próximo. Então não adianta você participar de uma Santa Ceia se você está brigado com o seu irmão, se você está brigado com o vizinho, você não está contradizendo ali aquilo que a Bíblia requer. Então, primeiramente, tem que haver uma preparação. Ali fala que nós temos que, primeiramente, ali, né, tem um versículo que fala que devolver primeiramente seu dízimo, suas ofertas, vai lá e buscar ao Senhor, né, e para ver como você está diante dele. E se não houver essa preparação, nós vemos que Judas, ele, quando traiu Jesus ali, ele participou da ceia, mas ele participou da ceia para quê? Para a sua perdição. Foi para a perdição dele mesmo, né, porque ele não estava preparado para participar daquela ceia, porque ele traiu Jesus. Nós temos aqui também um casamento. Jesus nos aconselha que
que nós não devemos unir com pessoas que não sejam da mesma religião, porque vai ter conflito, vai ter problema. Pode ter certeza, tem problema. Porque se nós somos de uma religião, casamos com uma outra que é totalmente ao contrário, nós podemos se referir na alimentação. Nós não comemos certos alimentos, ele vai lá e come. Ela fala, eu quero comer esse alimento, pronto, acabou, e aí? Você se casou, você juntou, então Deus ele fala assim que nós não devemos fazer isso para que nós não temos problemas justamente no futuro, né? E também vem falando aqui na ordenação, né, para os cargos eclesiásticos, né, de pastor, ancião, diáconos. Quer dizer, nós temos tudo isso, nós temos as consagrações. Um diácono consagrado, ele pode também servir a Santa Ceia, ele pode, né, ele tem vários trabalhos que ele pode participar junto como pastor, porque ele foi consagrado para esse fim, né? E nós temos aqui as orações de apresentação de crianças, né? Como eu disse, nós apresentamos as nossas crianças diante de Deus, como assim Jesus foi apresentado, né? As unções dos enfermos, nós temos que orar, nós temos que nos ungir diante de Cristo e orar pelos enfermos, para que Deus possa curar os enfermos. Mas para isso tudo tem que haver o quê? Uma preparação. Então eu falo assim, nós somos privilegiados, porque nós como cristãos, nós temos esse privilégio de desfrutar de diversas cerimônias, né, e ordem estabelecidas por Cristo, estabelecidas por Deus. Então Deus ele requer, né, que nós façamos dessa maneira. E você pode, se vocês quiserem ler depois Salmos, né, Salmos 122:1 diz ali claramente, né, alegrei-me no Senhor. Alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Então nós temos que nos alegrar quando vamos à igreja. É porque lá nós vamos ter. Ela vai falar assim, mas você não pode encontrar Deus em outros lugares? Sim, na sua casa, mas na igreja é diferente. Na igreja você é uma comunhão que você vai ter com os irmãos e junto com Deus. Uhum. Muito bom. Obrigada, Elias. E José, para terminar nosso estudo de hoje, de acordo com os dons recebidos por Deus, cada cristão ele participa das atividades destinadas a proclamar o Evangelho e a preparar um povo para o encontro com Jesus. Isso. Efésios 4:8 diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ele concedeu dons para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus ele concedeu esses dons para que você cresça e se desenvolva até você alcançar o padrão de Cristo. Deus ele tem, vamos supor, quando ele fez o ser humano, esse ser humano ele pode alcançar até um padrão, sabe? Até um estado assim que é o estado máximo. Aí com os dons, com o aperfeiçoamento, você vai se desenvolvendo até chegar, né, a chegar ao padrão de Deus se estabeleceu, que é o ser humano ele pode chegar até aqui, nesse ponto completo. Tá? Então, ele mesmo concedeu, aqui é a referência a Cristo, tá? Ele mesmo nos concedeu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, uma só fé, um só batismo, tá? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a integralidade do ser à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vai ficar parecido com Jesus Cristo. E lá em 1 Coríntios fala o quê? Aqui fala de Cristo, né? Aí fala, o Espírito Santo concedeu os dons à igreja, conforme ele entende que seja melhor, e concedeu uns para apóstolos, mestres, dom de curar. Né? Ou seja, aqui o que é apresentado como sendo conquista de Cristo, ali em 1 Coríntios é apresentado como o Espírito Santo levando dons à igreja, né?
e dessa forma enriquecendo e fazendo com que o corpo de Cristo seja completo e capacitando a igreja para cumprir sua missão. Então, tem na igreja os recursos para cumprir a obra de Cristo, porque ele dá dons, tá? Ele capacita as pessoas para cumprir certas atividades. É isso. Lê Mateus 24:14. Fala o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Viu aí, gente? A gente faz uma ponte nessa questão aqui, ó. O desempenho do seu serviço. Depois eu falo o quê? Esse evangelho do reino será pregado. Então Deus capacitou a igreja para pregação, tá? E o que tem de igreja que não prega, gente, os membros só querem participar da rotina interna da igreja, não quer evangelizar, não. Então Deus deu um dom para cada um. E mediante esse dom, cada um pode fazer o máximo para, de certa forma, evangelizar, né? Cada um com a sua habilidade. Igual Elias, Simone e José têm essa habilidade de falar, de pregar. Eu já não tenho tanta, mas assim, fui eu que criei o canal. Então, um ajuda o outro e o negócio acontece. Teve uma menina que fez uma melodia assim, o evangelho para fariseus. Aí ela começa cantando assim: temos programações na igreja para nós mesmos. Fazemos todas as coisas para nós mesmos. Aí um monte de líder religioso ficou revoltado com a menina, porque ela expôs uma realidade. O pessoal não quer evangelizar. Muita gente quer só fazer a religião para si mesmo. E qual é a promessa que termina o estudo de hoje, que está em Apocalipse 21, 4 e verso 5? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Amém. Gente, mediante toda essa reflexão, né, e essa série de estudos, eu convido vocês aí, quem não se batizou ainda, quem não está satisfeito com sua vida religiosa, quer incrementar aí sua espiritualidade, o seu conhecimento das escrituras, ou está com vontade de atuar na missão, eu convido vocês a virem fazer parte aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ser um irmão com a gente aí, está pregando esse evangelho, está ensinando essa mensagem, nesse discernimento aí bem diferenciado, principalmente das profecias que Deus concedeu à Igreja Adventista. Tá aí um convite aí para todos. Quer falar alguma coisa, Elias? Não, tranquilo, né? Vai deixar saudade do estudo, mas está ali está gravado, né? O dia que quiser ele pode rever, né? E aqueles que um dia passarem por ele, que assistam todos eles, porque é muito bom. É verdade, muito bom mesmo. Foi um estudo maravilhoso. Eu queria agradecer ao José, ao Elias, a Simone. Hoje ela não pôde estar, mas foi muito importante a participação dela. E já estamos contando, né, para o próximo sábado, para ela estar aqui com um novo estudo, gente. O novo estudo será esse aqui, ó. Jesus, o restaurador da vida. Isso. Esse aqui, gente, é uma série de estudos, tá? 26 lições. Essas últimas 2 lições é muita passagem, porque condensa tudo nas últimas 2 lições, sabe? Tudo que a gente aprendeu no curso e fora do curso, aí juntou aqui, tá? É um curso de 26 lições que foi um guia pra gente, assim, sabe? Muito bom e fantástico, um privilégio poder estar aqui com vocês, trocando essa ideia e passando essa mensagem, pregando esse evangelho, né? A gente que aprende, né? A gente aprende muito e muito mesmo, né? Material aqui muito diferenciado, muito legal. Então vai deixar saudades, mas é só assistir a playlist do canal, que tem todos os outros estudos do Apocalipse e os outros que já fizemos anteriormente, porque o canal já tem mais de 2 anos, então tem várias coisas aqui. E realmente eu tenho que abrir meu coração para vocês, gente. Eu esperava que mais gente viesse participar online com a gente.
né? Você vê um negocinho simples de participar de um estudo, trocar uma ideia, pouca gente às vezes, né? Poucas pessoas aí se habilitam, se têm à disposição, né? Coisa simples. E também eu queria que, ó, se alguém algum dia assistir essa live aí, mesmo que não queira participar ensinando, mas queira participar aprendendo, a gente abre um espaço aí, explica como entra online, né? Passe para os seus amigos, ainda mais esse estudo aqui, ó, Jesus, o restaurador da vida. Se a gente conseguisse aqui umas 10 pessoas para entrar aqui online com a gente poder falar no rosto deles, eles fazer a pergunta, a gente conversar sobre Jesus Cristo. Isso aqui não é, isso aqui foi criado para poder ter mais gente participando. Então, use esses vídeos nossos como um convite, fale com as pessoas, estão interessados aí, quer fazer um curso online, sábado à tarde, gente. Se perder o estudo, depois assiste. Mas se participar aqui com a gente, é legal. Entendeu? Seria gostoso participar. É isso aí. Então, vamos acabar o estudo de hoje com aquela nostalgia boa, né? De que o Espírito Santo nos ajudou, esteve conosco, nos orientou. E já felizes por termos um outro estudo para a próxima semana. Para as próximas semanas, né? Muito obrigada, Elias. Muito obrigada a Simone, que está ouvindo também. Obrigada, José. E a todos que estão ouvindo. Cristiano, o João Paulo, hoje não esteve, mas a todos que estarão ouvindo também. Eu vou ter que me levantar para desligar a live, mas um abraço a todos. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Eu sei. Tchau, tchau.